Cara, sabe daqueles filmes que sempre que a gente vê o pôster dá vontade de reassistir? Eu tenho vários filmes assim e um deles é Clube dos Cinco. E apesar de menos conhecido do que os primos Curtindo a Vida Adoidado, Os Goonies, Gatinhas e Gatões até, né, que representam muito bem uma forte essência do cinema dos anos 80, Clube dos Cinco talvez seja aquele que melhora cada vez mais eu vou assistindo e cada vez mais vamos ficando mais experientes. Breakfast Club, né, seu nome original, é dirigido por John Hughes, que, dentre vários outros, dirigiu Curtindo a Vida Doidado, como eu disse, Gatinhas e Gatões também, Mulher Nota Mil, além de ter escrito Esqueceram de Mim e vários outros filmes, ou seja, todos clássicos aí do cinema adolescente dos anos 80 e parte ali dos anos 90. Na trama de Clube dos Cinco, seguimos 5 jovens que vão para o famoso castigo das escolas americanas, que basicamente é ficar um tempo a mais na escola fazendo atividades e sendo observado por um professor ou pelo diretor que seja. O ponto central para o roteiro desenrolar é que cada um desses 5 jovens tem um arquétipo bem específico. Um é o atleta, a outra é a patricinha, tem a estranha, o nerd e finalmente o bully, né? Não é meio bully, é o malandro, digamos assim. É o bully, né? Que na tradução é o malandro aí. De cara, o roteiro nos entrega a incompatibilidade entre os personagens, o que rende momentos clichês que poderiam levar um filme para um lado de morosidade e mesmice, só que passado o primeiro momento, entendemos que na verdade ele quer construir para depois desconstruir essa incompatibilidade e com isso também desconstruir os arquétipos. Ao desconstruir a incompatibilidade, o que é que se constrói? O contrário disso, né? A compatibilidade. Segmentando o protagonismo, o roteiro do John Hughes vai aproximando os personagens tanto pelas diferenças da primeira camada quanto através das semelhanças da segunda camada. Todos são jovens que têm certos privilégios e certas dores que são quase todas debatidas ali pelo texto. Talvez o melhor segmento é quando o Andrew, que é o atleta, se mostra para além da sua casca de vencedor e popular. Ele aparenta aí ter problemas com o seu pai, que o quer cada vez mais vencedor, campeão, esse negócio todo. Deixando até escapar que talvez não seja isso que ele mesmo deseja. E em seguida o nerd se demonstra um filho que nunca erra, mas que nem por isso deixa de ter problemas dentro da sua família. E finalmente o Bender, que no caso aí é o malandro, o bully, e que nem precisa falar, porque a gente já entende pelo olhar dele quando os outros estão falando. A montagem, inclusive, busca esse olhar perfeitamente, bem na hora certa ali, conectando o Bender, o Andrew, o nerd, né? Todos ali num texto só, acho que numa cena ou 2 cenas, se eu não me engano. A Patricinha é vivida pela Molly Ringwald, é uma grande queridinha no cinema aí na época, principalmente no cinema adolescente. Ela se conecta com o malandrão quando esse se abre e demonstra que, na verdade, toda aquela carapuça é uma capa de proteção de uma pessoa que pode ser, inclusive, uma boa companhia também. A força de Clube dos Cinco está nessa maturidade do John Hughes, que também assina o roteiro, né, em praticamente destrinchar todos os arquétipos dos jovens americanos. Desconstrução que cresce bastante quando ele volta a usar os mesmos arquétipos, só que nos filmes seguintes, fazendo o Clube dos Cinco ser a peça talvez mais importante para conseguir debater a carreira do diretor e escritor, na verdade, né, como um todo. Peguemos aí, por exemplo, o Cameron, de Curtindo a Vida Doidado, e vale ressaltar que ambos filmes foram feitos com diferença de apenas 1 ano, então o John Hughes estava com a mesma cabeça, mais ou menos. Tendo visto o Clube dos Cinco, na primeira frase do Cameron, já podemos, lá do Curtindo a Vida Doidado, a gente já pode associá-lo ao arquétipo do nerd, com pitadas ali do arquétipo do atleta, talvez, por conta das posses, né, da família do Cameron. E então você tem praticamente o personagem todo pronto, em menos de 10 minutos de texto, em 10 minutos de filme também, fazendo entender mais ainda por que é preciso um agente do caos muito eficiente, no caso o protagonista do Curtindo a Vida Doidado, né, o Ferris, para fazer o Cameron se divertir pelo menos um dia, uma vez na sua vida. Em Clube dos Cinco, esse agente do caos é o Bender,
que faz uma roda de maconha, por exemplo, com a turma e propõe fugas impossíveis daquela detenção. É ele quem dá ritmo ao filme, é ele quem quebra o converseiro, ele quebra o texto e propõe vários momentos de relaxamento, inclusive para nós que estamos assistindo tudo aquilo dali. Afinal, o filme é blocado em 3 grandes momentos de muito diálogo, diálogos quase intermináveis, separados por 2 momentos de movimentação, alguma movimentação. Um é de um videoclipe e outro de uma confusão entre o grupo, e os 2 tendo como protagonista o Bender. Eu ouso dizer, inclusive, que o Bender e o Ferris Bueller, protagonista lá do Curtindo a Vida Doidado, é o próprio John Hughes dentro daquelas histórias, dentro daquela visão de mundo, tentando bagunçar os arquétipos dos anos 80, arquétipos que já enchiam o saco no cinema e principalmente na TV. Dessa forma, pensando, é como se o John Hughes estabelecesse novos arquétipos e criasse meio que o seu universo de arquétipos. Arquétipos esses que têm a realidade como gênese, só que ele acaba melhorando ali com a sua visão própria e única, ali, subjetiva de mundo. O Bender e o Ferris, eles são quase os roteiristas daquela história. Assim como o Hughes é o roteirista de fato, né? Roteiristas que entram na hora certa para bagunçar e mudar o curso normal das coisas. Ou seja, sem eles, sem filme. Assistir Clube dos 5 com 15 anos foi um privilégio que eu consegui perceber só ao depois assistir com 20 anos. E depois, então, com 25, e então com 30, e então ontem. Existem diferentes PHs que viram esse filme e cada um conseguiu meio que ao passo da vida, se conectar facilmente com um ou outro personagem. Todos precisamos de um pouco de caos, todos precisamos de um pouco de disciplina, todos precisamos de um pouco de estranheza, ou de vaidade também, e por que não, de sermos reconhecidos aí como inteligente, pelo menos vez ou outra. Reter o que cada personagem ali tem de bacana é o maior desafio ao assistir de novo, e de novo, e de novo, o que eu julgo ser o melhor filme da carreira do John Hughes. Isso é discutível, mas para mim eu não gostaria mais de discutir sobre. Clube dos 5 é um presente e só melhora com o tempo, como filme e como experiência.